Aqui foi. Foi? Vocês acham que tem mais algum assunto aí que seria legal falar? Fiquem à vontade aí, gente. A gente falou de bastante coisa, de alimentação, de treino. Puxar com a gente é isso mesmo. E com certeza essa Uma curiosidade aqui pra você. mais... Todo mundo sabe, talvez você não sabe. Manda. Você sabia que eu e o Júlio éramos inimigos mortais durante 16 anos de um não frequentar o mesmo lugar do outro, perto do outro? É verdade? Não tolerava esse cara. E eu nem ele. Não esse cara aqui, ó, esse colega de trabalho. Colega de trabalho. Esse colega de Nós trabalho. éramos inimigos mortais. Quem conseguiu juntar. E isso era muito famoso na internet. Muito, essa treta. muito. A treta era muito famosa na internet. Quem conseguiu juntar nós dois foi o Muzi. Como? É tipo Street Fighter vs X-Men. Vocês vão resolver isso agora. Sabe que ele é o Larusso, né? É? O Larusso. Larusso, eu não conheço. Larusso. Do... Daniel Larusso. Do... Cara que Você que esse aqui É Nutella. você, velho. Você é o Daniel Larusso, Nem velho. poder aquele. Lógico que é. Até o Daniel É o Larusso Larusso, desses velho. novos tempos, o cara é Nutella demais, cara. Exato, total. Deus me livre com a calça aqui, ó. Pelo amor de Deus, a cara da Ele, cara. tristeza, cara. Karate Kid. Pô, mas aí quem Bota sou a eu? casaca, tira a casaca. Não. Você é o mestre Miyagi, cara. Também não, Júlio. Arruma outra. Aí já me Tá piorando. Aí já arregaçou comigo. Põe a casaca, tira a casaca. Eu e o Limpa Júlio, com a nós mão éramos direita. colegas e parceiros de treino em meados dos anos 2000. 2000. Dois fudidos. Entendeu? O Julião de ônibus e eu com uma DT200 que não pegava no fio nem Eu com Black ferrando, Power, cara. É mesmo? Julião com Black Power desse tamanho, cara. Renato fedia gasolina, velho. Casa da porcaria da moto. DT200, moto 2 tempos, né? E aí a gente acabou discutindo, separando e de 2003, Julião, mais ou menos. 2003. Até 2020. Porra! 2003 a 2020, nós fomos brigados. Mas entre 2016 e 2020, cara, era uma rivalidade tremenda. A gente sempre em times opostos. E Renato furando meu zóio. É mesmo? nos seus olhos, como assim? Pegando todos os meus atletas. Que susto. Que susto, né? Que papo é esse? Eu quero entender isso. Não, cara. Não, só, É mesmo? só nesse ponto aí. Pegando os atletas. Você fazia umas coisas dessas de roubar os atletas dele? Não, era Não, difícil. porque- mercado, velho. Não, Mercado, não, mas era mercado, difícil, Julião, porque os seus atletas eram muito leais. Era o Não me mercado, lembro então, tipo. Não, você tinha os seus atletas, eu não tinha o meu. A gente vivia assim, buscando O que acontecia quando. na pescaria os melhores atletas. Então tinha uma disputa pra ver quem conseguia Pra ir pro... trazer o melhor atleta pro time. Tinha uma disputa para construir quem construía o melhor time de atletas. E aí a gente tinha aquela briga. E aí eu fazia parte de um time, de uma empresa, ele fazia parte da empresa concorrente. E aí a nossa chefe teve a brilhante ideia de me contratar. Pro time. Teve a brilhante ideia de me contratar pro Ai, time. Mariane. E aí Nós ela. amamos você, Mariane. Não, nós amamos muito a Mari. E aí ela me chamou e falou assim: olha, a gente começou a negociar. Eu falei assim: Pô, olha. você tava com essa camisa rosa no dia, não tava, não, cara? Não era essa, Maurício? Que nessa, tá louco? Minha memória é boa, cara. Essa aqui eu comprei agora em agosto. Agora? Foi, caramba. Pô, não era Era esse uma de tanto tempo igualzinha, assim. cara. Que eu lembro que você tava da cor da camisa. Não, eu tava com vermelho. Essa aqui é laranja. Essa aqui é laranja. Bom, aí eu falei pra Mari, eu sou profissional. Eu consigo trabalhar e separar as coisas. Agora o Júlio não vai conseguir. Ah, pronto. Eu falei pra ela, o Júlio não vai conseguir. É claro, eu meti o pau em você mesmo. Aí, falei, ó, esquece que ele não vai conseguir. Pronto. Aí ela, não, pode deixar, eu vou conversar com o Júlio me entenda, tal, tudo. Aí, Julião, conta pra ele. Conta pro Vilela quando ela chamou você Como que pra foi? Ela contar chamou- a novidade. Eu já achei esquisito. The good Não, news. Eu quero que você venha aqui pra conversar. Olha lá. A fotinha da reunião. Olha lá. Tá vendo? Ela é vermelha, não é? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no Não é câmera, igual? peraí. Eu tava logo ali Essa foi a atrás. nossa primeira reunião juntas. A minha cara. É. Tava Felicidade. feliz pra Felicidade caralho. de Ó agosto. ó a cara do problema que O ele Vande que tirou arrumou. essa foto aqui, ó. Nossa, Ele botou essa plaquinha onde eu fui me meter. É. Eu sei, cara. Ela me chamou pra reunião. Aí ela falou, então... eu tô trazendo um cara pra tomar conta do marketing agora. Eu sei que você não gosta de trabalhar com essa área. Que eu sou treinador, educador físico. Aí ela... É o Renato. Eu falei, o quê? Ó lá.
Olha os áudios, Renato, olha os áudios. Olha os áudios. Lembra do Mamãe Falei? Olha os áudios, Renato. Olha os áudios, cara. Eu tenho certeza que ele tem tudo no celular dele, menos o WhatsApp, velho. Que isso, cara? Ele fica me mandando áudio. Eu falei, você não aprendeu, cara? Ah, não, velho. Não é hoje? áudio. Até hoje. Opa, Ele fala, Vilela, não sei o que, não sei o que. Posso te mandar o áudio? Eu falei, você quer mesmo mandar? E ele manda Ô, áudio. bichinho teimoso. Não aprendeu. Ele manda áudio, é verdade. Esse tem que apanhar de novo, Esse não daí, né? adianta. Não adianta. Eu sei que a Mariane começou a falar do Renato, eu falei, ó, ele tá entrando, eu tô saindo, não vou trampar com esse cara. Aí ficou nessa lenga-lenga. Mas a treta era muito feia, velho. Ela não. É mesmo? Era Não, uma não Foi briga brava. escalando. Não, foi... eu vou trazer ele, não vou mandar você embora. Aí eu falei, não, pode mandar, eu não vou trampar com esse cara. Eu vou Não cagar quero, no não pé quero, dele. não quero. Aí apareceu Guerra Civil, né? Santo Música. Era guerra civil. O Thor não, o Capitão América versus o Homem de Ferro. É, né? O que aconteceu? Apareceu o grande albino aqui, ó. Só que musculoso, né, cara? Esse é bem O nutrido. problema é que de 2016 até 2020, pela facção que nós formamos, o que acontece? As pessoas ficavam na nossa Falando vida. na orelha. Aumentando. Aí a Mari entrou em desespero, entendeu? Tinha contratado a gente, aí eu fiz essa primeira reunião, uma briga do caramba, aí a gente rachou dentro do time, dentro da marca, tava rachado. Na reunião já rachou. É. E o Muzi vendo aquilo, aí eu entro o Muzi. Fala aí, irmão. Era amigo dos dois. Amigo dos dois, né? Ele era mais Eu amigo era do amigo Júlio do e era... Júlio e eu É. conheci o Renato. Exato, E exato. são ponderações, né? Eu acho que a primeira ponderação que você faz é que tipo de pessoa está do seu lado. Então, isso, por exemplo, por mais que eu e o Renato a gente não tivesse na mesma empresa e que a gente tivesse, às vezes, essa situação dessa... acho que a gente pode falar de uma guerra Claro. de empresa, né, Renato? Era uma guerra também. Era uma guerra de empresas, né? Tinha uma, A tinha gente uma guerra fosse entre as colocado- marcas também. A gente fosse colocado em situações antagônicas, o Renato sempre foi uma pessoa extremamente educada comigo e eu respeito a educação. Eu acho que a educação é um sinal de civilidade, um sinal de maturidade. Então, opa, pera lá. Segunda coisa, por causa dessa falatório, eu e ele, a gente foi envolvido num problema. E o que o Renato fez? Né? Ele tomou uma decisão de homem, ele me chamou. Ô, Muzi, aconteceu isso. Eu falei, Renato, aconteceu assim, assim, assim. Beleza? Ah, não, então beleza. E resolveu. Resolveram. E assim, é nítido quem quer resolver um problema e quem quer escalonar o problema. Claro. Bom, aí eu tinha aquela situação, a Max lá dentro, o Júlio brabo pra caramba, o Renato, né, querendo trabalhar, contornar as coisas. E aí, eu entendo o seguinte, não existe rivalidade que perdure se não há admiração. E não existe mágoa que exista se não houver um relacionamento partido. Então tinha um relacionamento de amizade e confiança partido. E existia uma relação de admiração. As duas coisas existiam. O que é o problema ali? O problema é, a gente estava, e aí de novo o ambiente, um ruído externo gigantesco, Muito tóxico. né? Gente de fora do Júlio, gente de fora do Renato, falando coisas, né? Sabe aquela história de quem tá falando, Eu chama sua mãe de, deixava, é. chama sua mãe de E coxinha. a mãe de empadre comeu dois. Porra! exatamente. Vai deixar? Nossa. Cara, era a quinta série com força, assim, né? Aí, porra, eu virei pro Renato e falei, cara, você confia em mim? Eu conheço pouco você, eu não convivi com você, mas eu te acho uma pessoa boa. E eu acredito no homem que você é, das coisas que você... daquilo que a gente já teve que resolver de problema. Cheguei pro Júlio, sentei com o Júlio e conversei com ele, coisas que a gente conversou ali, que eu acho que, né, são nossas. Pedi pra ele me falar do que era a situação, o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido. E eu apresentei o panorama pra ele. Falei, olha, Júlio, a gente tem que aprender algumas coisas com a nossa vida. Né? A maioria dos seres humanos, né? E isso não sou eu que falo, isso é um cara chamado Rick Hanson que fala, né? Eles se arrependem do passado, temem o futuro e se culpam pelo presente. Eles se frustram por coisas que eles não conseguiram. Só que eles se entristecem daquilo que eles conseguiram e aquilo passou. É. Então a vida fica uma coisa infrutífera na maioria das vezes. E o que eu sentei com o Júlio, falei, cara, com o Júlio conversei, falei, cara, eu acho que tem coisas a serem resolvidas que
com certeza, se estivessem muito bem ajustadas, tanto para você quanto para o Renato, não haveria essa situação. Se existe essa ebulição de sentimento e de resposta e necessidade de mostrar, olha, eu tô aqui e eu tô bem e eu quero fazer alguma coisa para te chatear, né? Porque você não quer ferir, você quer chatear a pessoa. Por mais que era aquela história dos dois cachorros que estão latindo fora do portão. Aí abre o portão, um olha pra cara do outro e morre a treta. Alguém tinha aberto o portão. Eu precisava de um terceiro cachorro pra chegar lá e falar, au, vamos trocar ideia. E a gente foi devagar e acho que foi um processo de... Foi com o cara que comia ração, né? Mais fácil. Literalmente. Mais fácil. Né? E é um processo de sabe, de você dar a mão pra um, dar a mão pro outro, dar a mão pra um, dar a mão pro outro, falar, ó, estamos do mesmo lado, vamos lá conversar. Resolver. E assim, dá tempo pras coisas acontecerem. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi gravar junto foi... Foi tenso. Porque fui eu, o Renato e o Júlio. O Maurício foi com colete à prova de bala. Pra você ter uma ideia. É mesmo? E aí, cara, aí você vê que a coisa ia dar certo. Que o Maurício, ele quase cagou na calça essa hora. Porque aí o Renato e o Júlio, eles foram pro canto e falaram, vamos conversar. Aí os dois, cara, eles ficaram 45 minutos conversando. É mesmo? De pé. E falando, assim. E fala. E os caras não vamos gravar, não. Pera aí, daqui a pouco a gente grava. Pera aí, preciso falar. Resolveu, começou a gravar e assim, eu tinha muita confiança naquilo que eu conheço do meu amigo e naquilo que eu sabia do Renato na época. Tanto que, cara, o que veio depois disso? Veio a amizade deles que deveria ser, ou que sempre existiu, só que colocado com homens com cabeça de 40 anos. Muito provavelmente eles tinham um nível de relacionamento, de amizade, que às vezes é difícil você ter com 20, porque você não entende, né, as dificuldades que cada um passa. E, cara, nenhum desses três aqui que estão sentados vos falando passou bolinho na vida. Nenhum. Pensa que, assim, eu não consegui ter nem um amigo, nem um inimigo tão bom quanto o Renato na minha vida. Então, eles estão no lucro, porque eles criaram esse tipo de coisa. Eu não. Eu passei sozinho, eu tenho ótimos amigos, né? Mas eu não tive ninguém que conviveu comigo e teve esse nível de interação que o Renato e o Júlio tiveram entre eles, que é um nível de família, de irmandade. Eram caras que viviam as mesmas dificuldades, viam essas dificuldades a partir de prismas diferentes, mas tinham os mesmos sonhos e tinham os mesmos valores e gostos. Então, o que aconteceu? Isso encaixou com 20 anos, não funcionou. Com 40 funcionou. E aí eles me carregaram junto pra isso. Hoje eu sou muito feliz. A gente é... Cara, a gente tem um grupo só nosso. Exato. Nós somos os melhores amigos. Mas a galera vê isso daí, né, cara? Nós somos os melhores amigos. A gente vai palestrar junto, a gente joga, conversa junto. E a gente tem assunto. Então, por exemplo, que nem aconteceu esse final de semana. A gente tava moído, quebrado. E ninguém dormia. A gente sentou no quarto, 8 horas da noite, assim. Começamos a conversar e jogar a conversa fora. E assim, pessoas que têm... pelo menos na minha crença, valores semelhantes, demandas semelhantes, responsabilidades semelhantes, elas têm sofrimentos semelhantes. Então a gente sentou lá e conversou 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, e quanto mais a gente conversava, puta, comigo é a mesma coisa, cara, que não sei o quê. E o que acontece? O que é interessante disso? Cada um de nós é também capaz de pensar em soluções diferentes. Sim. E isso é uma coisa que ajuda. Por quê? Porque eu sinto a dor dele, que sente a dor dele, que sente a dor minha, que eu sinto a dor... E assim... E quando a gente divide, né? Que é a beleza da amizade, né? Que acho que a gente tem uma série de níveis de interação, de relacionamento na nossa vida. Tem as pessoas que vão ser conhecidos, tem as pessoas que vão ser amigos, tem as pessoas que vão ser família, né? Daquilo que a gente escolhe para viver. Aí você fala, mas é bobagem, você consegue as coisas assim. Mentira, né? Você sozinho você consegue ir mais rápido, mas você não consegue ir mais longe. E justamente por causa dessa falta dessa interação e dessa divisão. E quando a gente é uma família, né? Entenda, existem condições em que você precisa somente de que o outro ele simplesmente esteja do seu lado. E por quê? Dá a mão aqui. Isso aqui é importante agora. Porque quando você divide dor,
ela reparte. Vou colocar a mão aqui também. Mas quando você divide felicidade, ela aumenta. Sim. Então isso eu sou muito grato a vocês. Obrigado. Obrigado. Caramba, Obrigado. Que foda isso. Agradecer vocês aí e fazer parte dessa conversa de vocês, porque dá a impressão que eu participei disso mesmo. E me lembrei dos meus amigos também. As nossas reuniões parece que a gente vai fazer os jogos da faculdade. É mesmo? A gente tá se encontrando. A gente tem palestra dia 3 de dezembro, agora ali em Maceió. A gente tá ansioso pra ir, cara. Pô, que legal, cara. É como se fossem os nossos jogos universitários, mesmo? cara. Eu juro pra Reunir- Só que você. vira quinta série, tá? Total. Não, isso faz parte, cara. Vira quinta série O homem não total, cresce, cara. né? Tem seu chá de tapa. Tá dia 3 de dezembro, você tem que secar, porque senão você vai verdade, apanhar cara. tanto. Meu Deus. Sem lipo, viu? Sem lipo. Conto com vocês aí, com ele lá, tá?